Essa breve apresentação das teorias do conhecimento originárias da filosofia e seu posterior deslocamento para o território da psicologia estão aqui a serviço de tornar mais compreensível a opção pelo construtivismo interacionista que fundamenta as escolhas epistemológicas do programa Ler e Escrever. Mas antes de entrarmos nas questões específicas da aprendizagem escolar, é interessante notar que essa discussão, cuja origem é a Grécia Antiga, não está ainda ultrapassada em muitas áreas do conhecimento. Com o desenvolvimento da genética, por exemplo, posições pré-formistas reaparecem na discussão sobre a origem do homossexualismo, a origem da superdotação ou mesmo a famosa dislexia. Mas este não é o caso da aprendizagem, em especial a aprendizagem escolar. A escolha do construtivismo piagetiano como matriz epistemológica não é uma terceira alternativa. É, na verdade, uma síntese dialética. O construtivismo não privilegia o papel nem do sujeito, nem do objeto. A fonte do conhecimento é a interação entre os dois. Mais especificamente, a interação entre um sujeito histórico e um objeto cultural. Quando dizemos que é uma síntese dialética, estamos nos referindo ao fato de que o construtivismo interacionista incorpora as duas posições, a racionalista e a empirista, de tal forma que o resultado é uma teoria do conhecimento, uma epistemologia que ultrapassa qualitativamente as formas originárias. Já não é mais nem racionalismo, nem empirismo, e muito menos uma soma das duas posições. Para a posição construtivista, o conhecimento não está dado a priori nem no sujeito, como acreditam os pré-formistas, nem no objeto de conhecimento, como pensam os empiristas. Ele é produzido pela interação entre os dois e se constitui na própria interação entre sujeito e objeto do conhecimento. Não estou falando aqui de um sujeito epistêmico ideal, e sim de um sujeito histórico e de um objeto cultural, ou, mais precisamente, um objeto sociocultural, como são os conteúdos escolares. Tanto na psicologia como na educação, o empirismo assume atualmente a forma de behaviorismo, mais conhecido como comportamentalismo ou condutismo. Mas o nome verdadeiro dessa teoria é a teoria do estímulo-resposta. Nessa teoria, aprender é ajustar as respostas do indivíduo aos estímulos originários do meio. É o estímulo que determina a resposta. E aí vocês devem lembrar ainda da psicologia experimental da faculdade, os estímulos positivos e negativos. E o que torna algo um estímulo é a associação que se consegue estabelecer entre ele e a resposta que se deseja. Um exemplo clássico dessa visão associacionista é a história do cão do Pavlov. Vocês lembram dela? Que o pobre cão queria comer a carne e cada vez que eles mostravam a carne, ele salivava. Aí começaram a tocar uma sineta junto com a carne. Tocaram a sineta junto com a carne uma porção de tempo e depois tiraram a carne e o pobre cão salivava com a sineta, certo? Eu considero essa experiência uma representação muito forte dessa teoria. Mas para os construtivistas, a ideia de estímulo é uma coisa completamente diferente. Um estímulo só é um estímulo se o sujeito cognoscente, puder lhe atribuir algum tipo de significado. Caso contrário, ele não será observável. Portanto, a sineta jamais seria um estímulo dentro da ótica construtivista. Se tirasse a carne, o cão ia fazer outra coisa. Caso contrário, quer dizer, se o sujeito não pode atribuir nenhum significado ao estímulo,
ele se torna não observável, o que é a mesma coisa que dizer que para esse sujeito ele não existe, ele não reconhece a existência do estímulo. O ato de conhecer, nesta posição teórica, é sempre assimilação de um dado exterior a um sistema de interpretação. O ato de conhecer é sempre uma ação, uma atividade, em que o sujeito utiliza seus esquemas interpretativos prévios para atribuir significado a algo que ainda não conhece. Dizemos que a aprendizagem, quando esses esquemas interpretativos prévios, que dão conta apenas parcialmente do objeto de conhecimento ao qual tentam atribuir significado, isso é, quando esses esquemas interpretativos transformam-se para acomodar-se ao novo objeto. Essa acomodação é também fruto da atividade do sujeito, que busca resolver os conflitos criados pelas lacunas entre o esquema assimilativo antigo e o novo objeto ao qual este não se aplica completamente. Aprender não é, portanto, evidentemente nessa ótica, simplesmente introjetar informação nova. Essa dupla atividade de assimilar o novo e se acomodar a ele implica uma permanente reorganização do sistema cognitivo, um processo permanente de reorganização do conjunto dos esquemas interpretativos e de construção de novas estruturas. Um exemplo que já se tornou clássico nestes últimos 30 anos é a descrição da evolução das hipóteses infantis, a psicogênese da língua escrita. Clássico no sentido de que a cada assimilação que a criança se torna capaz de fazer do sistema do qual ela está tentando aprender, transforma todo o que ele pensa. Quer dizer, isso é que é uma situação de reorganização do sistema cognitivo. Transforma de tal maneira que nenhum de nós se lembra como aprendeu a ler. A gente até se lembra de momentos, né? Mas o processo através do qual nós aprendemos a ler se perdeu para cada um de nós. É uma pena, né? Porque foi preciso a ciência para recuperar tudo isso. O construtivismo é uma teoria que não nasceu na educação, mas já no começo do século passado começou a afetá-la. O primeiro movimento de inspiração construtivista ficou conhecido como Escola Ativa. Aqui no Brasil ele se chamava Escola Nova e foi um movimento muito importante. Alguns dos mais importantes educadores deste país fizeram parte desse movimento. Foi marcado pela recuperação do papel do sujeito na sua própria aprendizagem, mas o seu foco era a aprendizagem pela descoberta e a ideia do aprender a aprender. Este movimento teve papel importante na crítica do ensino transmissível, mecânico, apoiado na repetição e na memorização. E essa crítica foi importante. Mas essa ideia de aprendizagem pela descoberta sofria de um problema de origem. Se o movimento em direção à aprendizagem era do sujeito, era ele quem deveria decidir o que queria aprender. Isto é, o movimento escolanovista não tinha como conviver com a ideia de um currículo pré-definido. Essa limitação inviabilizou sua presença no ensino fundamental, ficando restrito à educação infantil, situação na qual eu fui uma escolanovista ferrenha.